Punheteiro de sigilo. Vocês estão bonzinho? Deixa eu arrumar o microfone. Esse mago que vos fala espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, já sabe, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e manda esse vídeo para aquela pessoa que é curiosa com o tema exorcismo. Gente, eu ia gravar esse vídeo na segunda-feira como causo, porque ele vai entrar como causo também, mas ele entra como do cinema à magia porque é muito propício o momento em que eu estou gravando. Então, né, sem mais enrolação, do cinema à magia, aquele quadro maroto onde ilustramos o ocultismo, o mundo espiritual de um modo geral, por meio de filmes, séries, HQs e coisas do tipo. Hoje nós vamos falar de um filme que está no cinema ainda, tá? E por isso eu vou tentar não dar spoiler, mas eu não prometo. Então se você não quer tomar spoiler nenhum do filme, talvez não seja muito bom você assistir esse vídeo, né? Se spoiler é um grande problema pra vocês, porque não tem muito como não falar do filme em questão sem falar um pouco da história da pessoa em questão, né? E bom, hoje nós iremos falar sobre o filme que tá no cinema, né? Estreou há pouco tempo atrás, quando esse vídeo for pro ar, estreou na semana passada, né? Início de outubro de 2023, né? Se você não está vendo esse vídeo quando saiu. Estreou o filme O Exorcista do Papa. Sim, esse é o título. Mago, mas no canal de magia você vai falar sobre o Exorcista do Papa? Claro, minha gente. Esse que vos fala foi monge, e quando eu fui monge, eu fui auxiliar de exorcistas, né? Então eu estava aprendendo a arte do exorcistato ali com os sacerdotes, com os frades e tudo mais, devido à minha mediunidade, coisas do tipo, né? E bom, por que eu tô trazendo esse vídeo no canal? Porque eu conheci o Padre Gabriele Amorth, de quem o filme retrata. O filme, minha gente, ele é baseado em casos reais, né, em relatos reais de histórias do padre, né? E esse padre, de fato, ele nada mais era do que o próprio exorcista do Vaticano, ou seja, o exorcista do Papa, o exorcista que era comandado e ordenado direto pelo Papa. Então ele era o chefe da congregação dos exorcistas, né, do mundo inteiro. E assim, eu não posso dizer que eu conheci ele de forma íntima, nem nada do tipo, porque não, eu estaria mentindo. Mas eu cheguei a conhecê-lo e vê-lo atuando como exorcista, né? E isso me marcou demais. Mas antes de falar o meu caos, a minha visão, vamos falar do filme em si, que senão eu me perco aqui. O filme O Exorcista do Papa, ele é um filme ambientado, né, ali na Europa, né, mais especificamente um caso na Espanha, aonde dentro do enredo da história, uma família herda uma abadia. Para quem não sabe o que é uma abadia, é um mosteiro, né? Como a família herdou um mosteiro? Não sei, mas a família herdou, né? E a família herdou um mosteiro do pai, do marido da mulher, né, que morreu na história. E isso não é spoiler, porque é o enredo mesmo do filme, tá? Que não é nenhum spoiler. E aí eles herdam e vão morar lá. A ideia deles é reformar o mosteiro e vender pra igreja, né? Então tá no meio dessa reforma. E eles se mudam pra lá pra ficar um tempo acompanhando a reforma, né? Tem uma filha rebelde, tem uma criança que não fala há vários anos, né? Desde que o pai dela morreu, né? Ela não falava mais. E aí começa todo o drama do filme, né? A trama se passa dentro desse mosteiro, dessa abadia, né? Onde supostamente tinha nos porões, nas masmorras desse mosteiro, tem uma coisa demoníaca ali. E aí eu não vou dar mais spoiler, porque senão a gente vai estragar o enredo do filme e a minha ideia não é essa. Mas, obviamente, as coisas começam a dar ruim, é um filme de exorcismo, então vai ter pessoas possuídas, né? E aí chamam quem? O padre, o exorcista do Papa, o Padre Gabriele Amorth. O que eu achei interessante é como eles retrataram de forma fidedigna a personalidade de Gabriele. O Padre Amorth, ele era conhecido pelo seu bom humor, né?
E eu digo isso porque eu tive a oportunidade de participar de 2 retiros espirituais com ele. E em ambos os retiros espirituais que eu tive a oportunidade de presenciar esse homem santo, né, em terra ali, ele gargalhava, ele brincava, as pessoas queriam tirar foto com ele batia nas pessoas, mas brincando, claro, né? E era um homem humilde, sabe? Bem humilde, daqueles que você fala, caramba, existem padres bons ainda. Existia, né? Porque infelizmente ele faleceu, acho que em 2016, se eu não me engano. E o filme, ele vai retratar as benesses de ser o exorcista do Papa, né? E as malezas disso, porque a igreja, ela tem os padres que acreditam no demônio e, consequentemente, na capacidade de exorcizá-los, e tem os padres que são totalmente avessos a essa ideia e acham que demônio e coisas do tipo é um conceito ultrapassado de igreja primitiva, né? Então, o filme mostra um pouco desse enredo, que é uma implosão dentro da igreja católica real, né? Eu fui lá de dentro, eu sei o que eu tô falando. Realmente há esse cisma de padres e bispos que acreditam, padres e bispos que não acreditam, e é por isso que você não vê tantos exorcistas por aí. Porque só pode ter um exorcista, só pra explicar pra vocês como funciona, né? Dentro da igreja, antigamente qualquer um podia exorcizar, né? Desde que fosse autorizado a isso. Hoje em dia, para um exorcismo acontecer, tem que ter autorização expressa do bispo, tem que passar por psicólogo, psiquiatra. É todo um rolê para que isso aconteça, e isso não é ruim, né? O que é ruim? Que os próprios bispos não acreditem no dogma da religiosidade deles, né? E isso complica toda a situação estrutural de um padre exorcista, porque aí nem toda diocese vai ter um exorcista. Aí você imagina, por exemplo, aqui em São Paulo tem, porque eu conheço, né? Mas se em São Paulo o bispo daqui não acredita, o cardeal de São Paulo não acredita. E aí ele não vai ter nenhum padre exorcista capacitado, né? Aí começa a surgir casos de pessoas realmente possuídas que precisam de uma atenção. Antes que você me pergunte, sim, a possessão é um fenômeno real, tá? E aí, gente, é complicado, porque aí vai ter que chamar outro exorcista de outra diocese. Eu falo isso porque isso se reflete no filme, né? Poxa, a igreja mandou um exorcista do Vaticano, de Roma, no caso, pra Espanha, sabe? Teve que atravessar a Europa ali, né? Claro que atravessar a Europa é a coisa mais fácil do mundo, porque a gente sabe que é um continente pequeno. Mas por quê, né? Se a Europa é dominada pela igreja, por que na Espanha não tinha um exorcista próprio ali no local para fazer o exorcismo, né? Muito provavelmente porque o bispo local não acreditava no rolê, né? Isso é importante para vocês entenderem o contexto por detrás do enredo do filme, né? Por isso que eu tô falando para vocês. E, gente, o filme, ele é muito bom, muito bom, muito bom. Porque ele mostra... Claro, ele é fictício, né? As coisas exageradas, os efeitos especiais. É feito pra chocar mesmo, né? É um filme de terror, afinal de contas. Então, tem os exageros que todo filme de exorcismo vai ter. Pessoa virando a cabeça, bola de fogo surgindo do nada, umas coisas bizarras, assim. Mas relevando isso, né? Porque faz parte do lúdico... O filme, ele retrata muito bem 3 pontos principais que eu gosto de elencar aqui, né? Primeiro, a personalidade do padre, como eu já disse. O filme, ele é uma homenagem ao Padre Amorth. Então, assim, eu fiquei chocado e bateu uma nostalgia quando eu ia vendo o filme, porque, de fato, esse homem era aquilo que estava sendo retratado. Ele era engraçado, ele tinha bom humor, ele zoava com todo mundo. Nas possessões ele ria da cara do Satanás, né? Então é muito, muito hilário você ver isso. Tinha muita gente rindo durante o filme, falando, nossa, isso aqui é um filme de comédia, mas não é. É porque não conhecem a personalidade do Papa, do padre, e não sabem, né? E aí ficam pensando que é um filme de comédia e tal, quando na realidade o filme só tá retratando
a vida dele. E ele era assim mesmo. Ele ria da cara do diabo, do possuído, tomava o uísque dele. Era um padre muito, muito bem-humorado, assim, sabe? Em meio à seriedade de tudo aquilo. O segundo ponto que eu gostaria de destacar são a forma como ele faz para reconhecer que de fato há uma possessão e não um surto psicótico somente. No começo do filme, eu não vou dar spoiler da cena em si, mas ele enfrenta um caso, logo de cara, onde não há uma possessão, há um surto, né? E aí ele enfrenta da mesma forma para tirar a pessoa do surto por meio da religião. E é muito bacana isso, a forma como ele faz isso acontecer, né? Depois, quando tem a possessão e o possuído de verdade, ele vai fazer os mesmos testes que ele fez com o possuído do início do filme, né? Obviamente, spoiler aqui, tem mais de uma possessão no filme e tal, tudo mais. E aí quando ele chega diante de um possuído de verdade por um espírito mal, e é um espírito mal da Goetia, inclusive, vale aqui deixar a curiosidade, eu não vou falar quem, mas vale aqui deixar a curiosidade para vocês assistirem o filme, né? No caso, o demônio que possui a pessoa ali é um espírito da Goetia, né? Um dos reis da Goetia. Então fica aí a dica para vocês ficarem curiosos de ver o filme. E aí, né, ele chega diante do possuído e ele começa a indagar com os mesmos questionamentos, né? Se você é o demônio, então acerte algo sobre mim, fale algo sobre mim e tal. E aí o demônio fala. E aí ele fica perplexo, porque o demônio toca bem na ferida dele, né? Toca bem nos pontos de trauma e medo dele. E isso é muito, muito interessante, porque ele se espanta, a reação de espanto dele é muito, muito, muito bem feita, né? O ator que interpreta ele no filme foi excelente na atuação, assim. Foi até nostálgico de ver. E bonito, né? E bonito. Então esse é o segundo ponto, a forma como ele reconhece quando é um possuído e quando não é. E ele percebe pelas coisas sobrenaturais que ocorrem durante uma possessão. E de fato, ele ensinava nos retiros para o pessoal que auxiliava, exorcista e coisas do tipo, que era assim que se reconhecia mesmo, né? Pra gente diferenciar quando era uma crise histérica, psicótica, de quando de fato era um exorcismo. Gente, a nostalgia que me bateu, eu fico até arrepiado, porque eu estive em seminários que ele ministrou e eu via esse homem falando exatamente o que estava sendo relatado naquele filme ali. Então, nossa, é muito bacana. Eu nunca pensei que eu ia viver pra ver uma adaptação tão bem feita da vida de alguém que eu pude conhecer, sabe? Então é muito, muito bacana mesmo. E o terceiro ponto é que o filme, ele não é de forma alguma cansativo, né? Ele tem uma trama interna ocorrendo ali no Vaticano, com o Padre à Morte, uma polêmica, né? E ele tem a trama externa, o enredo do filme em si, que é o retrato do exorcismo acontecendo, de toda a batalha do bem contra o mal ali, essa coisa toda. Se eu puder classificar esse filme, eu dou pelo menos 4 de 5 estrelas, né? Ai, Mago, por que você não dá 5 estrelas? Eu daria 5 estrelas fácil, né? Mas eu acho que o filme poderia ter um pouquinho mais de maturidade ao retratar a possessão, né? Ele deixa a possessão bem caricata, né? Bem pra atrair o público mesmo que não sabe de nada e que só assistiu o filme do Exorcismo, sabe? Do Exorcista, sabe? Então ele retrata uma possessão bem no estilo Exorcista. E não que isso seja ruim, mas como você está retratando a vida de um sacerdote real que trabalhava de forma real com isso, exagerar nesse ponto, pra mim, é um ponto negativo do filme, né? Mas também só isso. Isso não estraga o filme, pelo contrário, deixa o filme mais divertido, mais lúdico, mas eu que tive acesso ao padre, eu que conheci, que vi várias possessões acontecerem em minha frente,
eu posso ter esse ponto crítico, acho que é meu direito, né? E, por exemplo, naquele filme O Ritual, tem um filme chamado O Ritual ou O Rito, alguma coisa assim. É um filme também baseado na história de outro exorcista, né? E também do Gabriel Amorth, mas não diretamente como esse, né? E nesse filme, ele é mais realista quando o assunto é possessão, né? Ele trata isso de uma forma mais sóbria, apesar de no final ser também bem exagerado, mas no filme O Ritual é tratado de forma mais sóbria, mais realista a possessão espiritual, né? E era o que eu esperava quando eu fui ver esse filme. E aí eu encontrei pessoa com a cara desfigurada, girando a cabeça ao contrário, vomitando sangue, essas coisas, sabe? Que não possam acontecer, porque eu já vi de tudo em exorcismo, mas que são extremamente exageradas e, pra mim, deixa lúdico demais até, né? Eu acho que uma sobriedade, porque o lúdico é bom, o lúdico faz parte, a gente, afinal de contas, vai assistir um filme pra se divertir, pra se entreter, e esse tipo de coisa entretém a gente. Mas quando é exagerado em uma história real, eu acho que perde um pouco da credibilidade do realismo que tá querendo ser passado ali, sabe? Então esse é o meu único ponto de crítica do filme, porque a história, o enredo tá muito bem construído, ele é muito bem encaixadinho do começo ao fim, não deixa pontas soltas. A personalidade do padre, como uma homenagem a quem esse homem foi bem retratada. Então tudo foi muito bem encaixadinho ali, sabe? A fotografia do filme, a iluminação do filme, tudo tá muito bom, né? Meu único ponto de crítica mesmo é esse, né? Se você quer passar um filme com uma pegada mais realista, né? Porque no começo e no final do filme tem aquelas legendas baseado em fatos reais, na obra e vida do padre Gabriel Amorth e tudo mais. Eu penso que poderia ser um pouco menos exagerado as cenas de exorcismo e coisas do tipo, né? Mas não. Ele vai como um filme tradicional de exorcismo, né? Onde a pessoa é possuída e vira um monstro, né? Mas o filme é muito divertido, o filme é muito bom. Eu recomendo que vocês assistam. Agora eu vou dizer as minhas experiências e contatos com o padre, né? O padre Gabriel Amorth, ele era já bem de idade, eu conheci ele nos últimos anos de vida dele, então ele já era bem de idade mesmo. Eu participei de seminários com ele aqui no Brasil, quando ele veio, né? Aqui na Catedral da Sé, em São Paulo, e também em Cachoeira Paulista. Lá tem uma sede de uma grande ordem da igreja chamada Canção Nova, né? E lá, né, ele pregava retiros de libertação, essas coisas, né? E eu tive a oportunidade de estar nessas duas ocasiões com ele, cumprimentá-lo pessoalmente, vê-lo pessoalmente. E, gente, o que eu testemunhei da presença, da autoridade espiritual desse homem é assustador. E quando eu digo assustador, eu não tô brincando. Eu já vi padres com muita autoridade, monges com muita autoridade. Agora, esse homem, no retiro que ele estava pregando, era um retiro para milhares de pessoas. Tinha muita gente. E eu estava lá para auxiliar caso acontecesse alguma coisa, porque já era esperado. Tinham dito pra nós, né? Tinha a equipe preparada pra ministrar, pra segurar, pra acudir o povo que caísse estrebunchado, possuído lá. E já tinham dito pra gente, quando esse padre entrar no palco, no púlpito, né? Pra pregar, pra falar, só dele chegar acontece coisas. Se preparem. E eu falei, não é assim, imagina. Eu, como frade, já tinha visto várias possessões. Nunca isso tinha acontecido. Gente, esse homem velho, carcomido, eu vou deixar uma foto dele aqui pra vocês verem como ele era na vida real. Velhinho de tudo. Entrou todo humildezinho, ele é alto, né? Todo humildezinho. Ele só entrou, daqui a pouco começa uma gritaria de possessão, com 30 mil vozes saindo da garganta de uma pessoa. A rodo, assim, várias e várias pessoas. Só do homem pisar no lugar. Eu não tô brincando, é só dele pisar. Ele não falou uma palavra. E aí, eu pensei que ele ia começar com um exorcismo. O que ele falou? Já começou a dar seu show, né, Satanás? E deu uma risadinha.
Humildezinho, sem precisar gritar que nem esses pastores doidos, sem falar nada. Ele só chegou, deu uma risadinha, já começou a dar seu show, né, Satanás? E aí as pessoas gritando, e foi uma loucura. Eu acho que eu nunca me fudi tanto num trabalho de auxílio de exorcismo como nesse dia. Porque era muita gente, e essas pessoas, quando elas estão em surto de possessão, elas criam hiperforça, elas começam a falar as suas malezas pra todo mundo ouvir, elas jogam seus traumas na sua cara, tudo. E aí você tem que carregar a pessoa e tem que tirar ela do meio do povo ali, né? Claro, pra pessoa não ficar exposta, tem que levar ela pra um canto específico e dar conta de tirar o Satanás dela ali. E, gente, sem brincar, eu acho que daria pra fazer só desse dia pelo menos uns 6 vídeos de causos de cada situação que eu enfrentei só nesse dia, de pessoas possuídas por espíritos obsessores. Gente, eu juro, esse homem ele falava com uma voz tão mansa, ele não gritava, ele não falava alto, ele não berrava, ele não precisava impor autoridade pela potência da sua voz. A presença desse homem fazia o mal se incomodar. Eu nunca tinha visto isso na minha frente. E eu fiquei assombrado de ver aquilo. Até hoje, quando eu paro pra lembrar desse dia, né? Eu fico aturdido, assim. Eu fico embasbacado pensando o nível de elevação espiritual que um sacerdote, um padre, um ser, né? Pode chegar na Terra. Esse homem, ele só de andar, só dele estar no ambiente, a coisa ficava bizarra. E os exorcismos dele não costumavam durar mais que 10 minutos, meia hora, enquanto o nosso exorcismo com os outros padres que eu auxiliava era exorcismo de 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 24 horas, 3 dias. Ele só em 10 minutos expulsava o Satanás dali do corpo da pessoa. E aí a gente perguntava, qual é o segredo desse homem? E aí ele falava que o segredo dele era a fé dele. Ai, gente, essas pessoas humildes. Um dia a gente chega lá, né? Mas esse foi um encontro muito marcante pra mim, porque eu lembro, né, desse padre, como ele era pequeno, mas ao mesmo tempo tão imenso. A luz que esse homem emanava era aterradora, sabe? Eu não sei, sinceramente, o que ele fazia, qual que era o segredo dele, qual o pacto com Deus que ele tinha, mas o que eu sei é que, pelo que eu pude ver, o homem era brabo e eu vi na minha frente ele sendo brabo. Não quero puxar pano pra padre nem pra igreja, porque a elevação espiritual é de cada um, né? Então, independente de religião, de fé, a nossa elevação espiritual é um processo individual e interno. Mas o que eu vi esse homem fazer, eu acho que eu nunca mais verei alguém em terra com tamanha autoridade, com tamanha capacidade. E eu conheci exorcistas famosos, viu? Eu conheci Frei Elias Vela, que é um grande exorcista lá da América do Norte. Eu conheci o Padre Michael, que é um grande exorcista que atualmente, pelo menos até onde eu acompanhava, estava na Espanha, né? Como exorcista lá na Espanha. Eu conheci grandes nomes de exorcistas que tinham muita autoridade espiritual, sim. Mas igual o Padre à Morte, gente, eu nunca vi aquilo. Eu fiquei assustado. E aí o legal é que ele... A palestra dele é ele contando os relatos e as experiências dele com pessoas possuídas, em cada caso de possessão que ele trabalhou, que ele lidou e tal. E o mais legal que isso é que ele escreveu livros inteiros de causos, relatos dele. Padre Amorf, né, pra quem não sabe, ele além de padre era jornalista, tinha um monte de formação, acho que em direito também. Então o homem sabia escrever.
E ele escreveu dois livros muito bons dele. Relatos de um Exorcista, mas tem vários relatos de um Exorcista, acho que tem 1, 2, 3 e 4. E também Exorcistas e Psiquiatras. Esse eu amo. Esse foi meu livro de cabeceira por muitos anos no mosteiro, aliás. Porque no Exorcistas e Psiquiatras ele ensina a diferenciar possessão espiritual de surto psicótico, né? E isso pra gente que lidava com esse tipo de coisa era fundamental saber, né? E aí depois eu tive um outro encontro com o Padre Amorf, né? Já vou terminar esse vídeo antes que fique longo demais. Que foi na Catedral da Sé, em São Paulo, né? Ele veio, nessa mesma ocasião que ele veio pro Brasil, ele veio e teve um encontro mais reservado para padres interessados no assunto de exorcismo e tal. E aí foi uma formação mais interna, e claro, muito mais baseada dentro do assunto da igreja, onde ele falava sobre exorcismo e essas coisas, e como reconhecer, como não reconhecer, graus de possessão, o que leva uma pessoa a ficar possuída, e tudo isso ele falava. E eu lembro que a experiência bizarra desse dia foi ver, né, com os meus olhos, ele parando a palestra, olhando para um padre que estava sentado bem lá no fundo, um padre que estava sem roupa de padre, e ele estava sentado lá no fundo, olhando com uma cara de desdém pro padre, de descrença. E aí o padre olhou bem no olho dele, né, ele foi andando devagarzinho até onde o homem estava, olhou bem no olho dele e falou: "Tá escondendo o que, Satanás?" Deu uma risadinha e deu um tapa na cara, tapa assim, tapinha, né, na cara do padre. O padre começou a rir e caiu possuído. O padre caiu possuído. Todo mundo ficou estarrecido com aquilo. Porque o padre não estava dando nenhum sinal de possessão, nenhum. Ele estava bem, ele estava lá meio desleixado, com uma cara meio de descrença, mas até aí normal, né? Eu acho que é de cada um, porque como foi um encontro a nível diocesano, que tinha que reunir os padres locais, então todos os padres tinham que estar ali, seja por obrigação ou não, né? Eles tinham obediência de estar ali. Porque o padre ele faz voto de obediência ao bispo, né? Então o bispo chamou, tem que ir, é o chefe, né? E aí o padre Amorf deu um tapinha na cara dele e expulsou o demônio. Todo mundo ficou estarrecido. E aí o padre começou a comentar que era o demônio da descrença, que era isso, que era aquilo outro, Mago, mas não foi combinado? Não, não foi. Dentro da Igreja Católica, o exorcismo é levado muito a sério, gente. Muito, muito a sério mesmo, assim. Ao ponto de chegar ao ceticismo, quase. Um exorcismo, para ser realizado dentro da igreja, ele deve ter um laudo psiquiátrico, ele deve ter um laudo psicológico, ele deve ter uma espécie de comprovação que a pessoa não tem um surto, né? Surto psicótico, esquizofrênico. E aí, quando não tem uma explicação científica, é que vem um exorcista para intervir. Então é um assunto muito sério dentro da igreja e muito reservado. Você nunca vai ver um exorcismo em público, por exemplo. É algo muito guardado para preservar a pessoa, né? O exorcismo, o que o diabo quer quando ele se manifesta assim, é fazer o show dele. Então o que os padres fazem é recolher essa pessoa num ambiente sacro, sem que ninguém veja, um quartinho preparado para aquilo, e é ali que a coisa acontece. Escondida da multidão. Porque, claro, né, quem não vai ficar curioso querendo ver alguém possuído, levitando, andando que nem aranha, que nem cobra, falando em língua que não conhece, porque tudo isso acontece numa possessão de verdade, né? E é comum, são fenômenos comuns dentro de uma possessão. Criar hiperforça, jogar a pessoa na parede, tudo isso acontece, não é brincadeira, não é mentira. Mas aí você imagina se isso é feito em público. Dá força para a entidade, né? A entidade se alimenta da curiosidade alheia como uma energia densa, e aí lascou. Então, por isso que eu não acredito que nesse caso tenha sido uma invenção, porque a igreja é muito sóbria nesse assunto, né? Então eu não acredito que eles inventariam algo só pra dar uau, o padre à morte tá expulsando o demônio, não. Até porque uma coisa seria você conseguir fazer isso num local fechado, mas anteriormente ele fez isso
com milhares de pessoas que vinham em caravana e nem sabiam quem ele era direito. Então, assim, o homem tinha um poder ali mesmo, né? E aí é aquilo, quando a pessoa tem um dom, a pessoa tem um dom, né, pai? Esse homem, ele era assustador. E assim, foram 2 encontros, 2 dias, né? 3 dias, na verdade. Lá na Canção Nova foram 2 dias, foi um final de semana. E na Diocese foi um encontro de uma tarde, de um dia, né? Que foi mais íntimo, aí eu pude conversar com ele rapidamente, abraçá-lo e tal. Mas, de todo modo, conhecer um homem desse nível, pra mim foi um privilégio. Eu me senti uma pessoa extremamente privilegiada. Então, gente, ao final desse vídeo fica aqui a dica pra você ver o filme, O Exorcista do Papa, tá muito bom. Muito, muito bom mesmo. E também ler os livros do Padre Amorth são muito bons. Quando eu digo muito bons, é muito bom. Quando eu for escrever algum livro de causos, porque eu pretendo escrever um dia, contando as histórias que eu trago aqui no canal, né? Eu quero me basear nesse homem. E não, eu não sou um condenador de padres, de igreja. Entendo toda a maldade que a igreja fez, mas eu entendo também que dentro dela existe um útero que gera pessoas santas, né? E quando eu digo santas, eu não tô dizendo perfeitas, eu tô dizendo iluminadas, tá? Tem muita gente iluminada dentro da igreja, apesar de a gente só ver o mal, né? A gente só dá atenção pro mal. Mas dentro da igreja eu conheci pessoas que eram capazes de coisas que, olha, até eu duvido. E bom, gente, é isso. Vamos lá, né? Agenda do Mago. Rapaz, a Agenda do Mago tá pro abril, tenho data ainda, mas lá pro final do mês. Então, se você quiser agendar comigo, aproveita que a agenda ainda tá aberta, tá bom? Pra leitura oracular, de bola de cristal, de tarô, de pêndulo, de runas, etc. Caso você queira também, né, podemos agendar um trabalho de magia. Aviso que ele custa um pouco mais caro, bem mais caro, aliás. Então, se você tiver condições de arcar com um ritual, me chame. Quando eu digo caro, tá bom? Pra muita gente, o trabalho de magia, ele acaba sendo caro. Pra muitos é justo, né? Então, sempre que eu vou falar o preço de um trabalho de magia, eu falo, é justo que muito custe, o que muito vale, né? Então, é isso. Então, caso você queira fazer trabalho de magia, tem agenda aberta também. Ritual de sabedoria operativa, sabedoria prática, com o anjo enoquiano sênior da água. Final do mês, tem vagas abertas ainda, então corre para garantir a sua, tá bom? E nós temos o curso de tarô, temos o curso de scrying. Coisas não faltam para você se aprofundar na sua espiritualidade no enredo do nosso canal, tá bom? Então é isso. Demais, fiquem bem. Acredite na magia que existe dentro de vocês. E falou!